O programa Entre Linhas foi até a Casa Paroquial de Sete Lagoas conhecer o novo bispo da região, Dom Aloísio Vitral, que nos recebeu para uma conversa recheada de boas novas. De semblante sereno e trato carinhoso àqueles que o abordam, Dom Aloísio contou sobre a sua trajetória religiosa, o que inclui, além de longos anos no ministério, os cursos de filosofia e teologia, a reitoria de seminários e projetos sociais como Estação da Vida, que prestava auxílio aos enfermos e acompanhantes dos doentes na maior zona hospitalar de Belo Horizonte. Além de falar sobre política, vocação religiosa, o Hospital Nossa Senhora das Graças, o que as pessoas atualmente esperam da igreja e do impacto positivo causado pelo Papa Francisco, que renovou toda a comunidade católica e trouxe uma forte corrente de entusiasmo. Recebam agora a Vossa Santidade, o Bispo Dom Aloísio Vitral. Olá pessoal, começando mais um programa Entre Linhas, esse programa particularmente muito aguardado por mim. Hoje nós estamos aqui num lugar abençoado para conversar com Aloísio Jorge Pena Vitral, mais carinhosamente apelidado ou chamado de Dom Aloísio Vitral. Certo, Janinho. Tudo bem, Dom Aloísio? Bom, querido, graças a Deus, né? Cumprimento aí todas essas pessoas pelas quais a gente está gastando a vida da gente, né, meu irmão, minha irmã? Muito bom estar um pouquinho com vocês. Prazer muito grande. Pois é, Juninho, eu te agradeço. Eu também peço a sua também. Mas sou uma figura muito querida. Hoje o senhor é bispo de Sete Lagoas, foi muito bem recebido, inclusive trouxe novos ares, novas esperanças. Mas tudo começa lá em Bom Jardim de Minas. Você foi batizado lá em Bom Jardim de Minas até chegar aqui. Isso mesmo. O senhor nasceu aonde? Então, Juninho, se eu for contar um pouco a minha história de vida, de onde que eu vim, para onde que eu vou, nós vamos ficar aqui até 5 horas da tarde, né? Mas eu, por descuido, eu nasci no Rio de Janeiro. No né? Rio? Mas foi muito por descuido. Porque logo em seguida meus pais estavam passando por lá, vindo de Cachoeiro do Itapemirim, e eu nasci no Rio, mas imediatamente fomos para Bom Jardim de Minas. Então, portanto, eu sinto que a minha afetividade nasciturna, ela aconteceu lá em Bom Jardim de Minas. Você entrou para o seminário aos 20 anos? Aproximadamente, 19 para 20 anos. Já tinha aí a predileção para ser vocacionado na igreja, desde novo? Então, Juninho, eu tenho a impressão que sim, né? Porque a vocação é um afago. Né? Não desce um anjo do céu e sopra ou grita no meu ouvido, Aloísio, Deus está te chamando. Né? Quer dizer, a vocação é um dado que a gente dá na fé, né? Um pouco na penumbra e, por que não dizer, na escuridão. Né? A gente intui, a gente percebe, né, os desejos do fundo do coração da gente. Né? Então, desde os meus 6 anos, eu me encantei um tanto quanto pela Eucaristia. Para mim também o trabalho social que fazia no asilo, eu já com meus 14, 15 anos, eu e um querido irmão, o Ricardo Moalen. Então, nós dois, todos os sábados, a gente ia, e aquilo foi crescendo dentro de mim, uma convocação a uma doação mais plena. Né? Que virou a dedicação de vida. Isso mesmo. Foi padre em Nova Lima? Isso, primeira paróquia, né? O primeiro amor a gente nunca esquece. Né? Foi um carinho grande? Claro. Foi bispo de Teofotone? Belo Horizonte, 4 anos. De Belo Horizonte. Isso. E veio parar em Sete Lagoas. Isso, e agora nós estamos aqui. Mas também estudou filosofia e teologia. Por que quase todo padre, eu não sei se todo, estuda filosofia? Então, essa pergunta ela é muito boa, né? Porque a teologia ela necessita de uma realidade a qual eu coloco como um sustentáculo, se a gente puder dizer assim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, teologia da libertação, essa palavra que ressoa tantas vezes nos nossos ouvidos, é que coloca como, vamos dizer assim, como uma plataforma na qual a teologia faz a reflexão em cima da sociologia, né? E vamos dizer assim, a teologia tradicional, ela tem como base a filosofia que ajuda a reflexão teológica. Né? Também foi reitor do Seminário de Filosofia Emaús da Arquidiocese de Belo Horizonte. Isso. O que você fazia lá? Primeiro, o que é esse Seminário de Filosofia Emaús? Então,
Juninho, a questão é, né, são 8 anos que nós nos preparamos quando terminamos o ensino fundamental, nós fazemos um ano chamado propedêutico, que é um ano assim, de preparação, de introdução, e logo em seguida você faz os 3 anos de filosofia e depois os 4 anos de teologia. Então, o seminário é isso. Eu fui reitor nesse período da filosofia, né, onde eu fiquei lá no seminário de Emaús, que é o nome que se deu àquele seminário, e fiquei lá um tempo razoável, né, e depois eu fui para a paróquia de Santa Efigênia, no centro, quase centro de Belo Horizonte. Né? Você teve um projeto que se chama Estação da Vida. Uhum. Que projeto foi esse? Então, eu não sei bem se é um projeto, ou talvez seja mais um estado de espírito, né? Porque a paróquia Santa Efigênia, ela talvez seja a paróquia que tem o maior número de hospitais, talvez no Brasil, né? Então, a paróquia ali, do Hospital das Clínicas, Hospital Militar, Arapiara, Santa Casa. Então, são grandes hospitais que estão ali dentro da paróquia Santa Efigênia. E sempre me chamava muita atenção que muitas e muitas pessoas entravam dentro da igreja e sentavam para esperar uma consulta ou fazer uma oração. E aí nós resolvemos fazer, ali tinha um grande jardim, e fizemos ali um grande jardim. Né? A estação da vida, ela vem da Estácio. Estácio é um lugar no mosteiro onde as monjas ou os monges estão saindo da padaria, ou da biblioteca, ou da cozinha, ou da oração, e o sino bate, e eles ficam ali na Estácio, e uns 3 a 4 minutinhos, colocam o capuz, se preparam para o que vão fazer. Né? Então, essa palavra Estácio, estação, ela surgiu daí. As pessoas... lá tem um lugar grande, um jardim, me desculpa a pretensão, mas muito bonito, e o Santíssimo ficava exposto, o Santíssimo Sacramento, e as pessoas iam para ali para fazer um estácio, para fazer uma pausa, para fazer um mergulho no mistério, né? E depois voltar para as suas atividades normais, e muitas para as suas consultas, um acompanhante de alguém que está no hospital, fazer um momentozinho ali de um silêncio alternativo, né? Quer dizer, parar diante da vida e perceber os toques da graça, né? Então, é mais ou menos isso. Qual é a importância para o indivíduo do silêncio? Ô, Juninho, você coloca um ponto extremamente importante, né? Quer dizer, nós vivemos um contexto muito do barulho, né? Nós, às vezes, quando chegamos à noite em casa, a gente tem que ligar uma televisão, a gente tem que ligar um rádio, a gente tem que escutar uma música, porque nem sempre a gente consegue ficar com a gente mesmo, né? Então, o silêncio, ele traz essa capacidade de ter uma amizade comigo mesmo, né? Uma aceitação da minha pessoa, como eu sou, com minhas luzes e com minhas sombras, né? Então, por isso, o silêncio ele é profundamente pedagógico, né? E a própria presença de Deus, né? A gente não escuta a voz dele audível, a gente escuta esse toque da graça lá nas profundezas do nosso coração, né? Então, a gente fazer pausa na vida é muito importante. Então, o silêncio, eu acredito que ele traz para a gente essa capacidade da gente perceber o que é daquilo que não é, né? Então, ajuda na nossa capacidade. É necessário, né, Juninho? Essa confusão. É necessário. É necessário. É necessário acalmar o espírito. Acalmar o espírito. Abrandamento do coração, né? Eu queria chegar num ponto que você, dentre tantas coisas, sempre ligado, claro, na evolução do homem em contato espiritual, você foi formador espiritual. Uhum. O que é um formador espiritual? Então, todo padre, ele no fundo, ele é um formador espiritual, né? Quer dizer, esses 8 anos que a gente debruça, que a gente entra no seminário, a gente, vamos dizer assim, se distancia um pouco
das nossas comunidades para a gente ir para o seminário, que vem de sementeira, né? No sentido de mergulhar nos estudos, de mergulhar no silêncio, de mergulhar na oração, e a gente vai criando uma capacidade de ajudar o outro a discernir, ajudar o outro a uma orientação espiritual, né? a um acompanhamento da vida espiritual da pessoa, né? Então é isso. Bom, nós falamos um pouquinho da sua vida. Agora, no próximo bloco, já fechamos o primeiro, eu quero falar um pouquinho com o seu papel de bispo e a sua missão. Certo. Então sai daí, daqui a pouquinho estamos de volta com Dom Luiz Vitral. Voltamos com Dom Luiz Vitral, o bispo Dom Luiz Vitral. Bispo, qual é o papel do bispo? Então, pois é, quando Jesus veio à Terra, né, ele escolheu 12 homens, né, com suas fragilidades, com seus defeitos, com suas qualidades, né? É um Pedro, é um Tiago, é um João, né? Então, assim também nessa chamada sucessão apostólica, né? Então, para a gente ter uma ideia, a primazia de Pedro entre os apóstolos, então nós temos o Papa, né? Então o nosso Francisco, ele é o 266º Papa, né? Então, dessa sucessão apostólica tem os bispos e os arcebispos, né? E a nossa missão é a continuidade do que Jesus veio pregar na Terra, né? Então, é muito forte dizer isso, mas é o que a gente tenta expressar com toda a fragilidade da gente, é continuar a tarefa de Cristo, né? Evidentemente atualizando. A grande pergunta que constantemente eu tenho que fazer é, se Jesus estivesse aqui agora, o que é que ele faria, né? E aí então, essa questão, essa palavrinha aqui para mim ela é fundamental, Juninho, e fundamental para todos nós, é a questão do bom senso, né? Então, diante de uma determinada situação, qual que é o melhor caminho ao qual eu sou chamado a descobrir e a trilhar, né? Então, o bispo, ele é aquele que não é fazedor de coisas, mas ele é um irradiador do mistério. É difícil isso, né? Não estou dizendo que eu consigo isso, não. Mas é uma irradiação do mistério sem precisar de fazer muito, né? Então, nós temos os 55 padres, no caso da nossa diocese, querida Diocese de Sete Lagoas, onde eu sou, de uma certa forma, aquele que ajuda a costurar um pouco esses 55 padres no sentido das nossas paróquias, das nossas 430 comunidades espalhadas desde Martim Campos até Jaboticatubas, né? Então, é uma diocese com 13 mil quilômetros quadrados, com 650 mil pessoas. Então, é quase que uma supervisão, né? O bispo é um supervisor nesse trecho de terra da chamada Diocese de Sete Lagoas. Acaba que é um papel político de organizar no âmbito interno da igreja, mas também assume um papel político no âmbito externo, pelo respeito, pela admiração. Uma coisa que me chamou muita atenção, outro dia nós estávamos conversando, você estava relatando o impacto que teve aquele incêndio do Museu Nacional. Sim. Né? Sim. Por que você se sentiu tão impactado? Eu sou um homem da metáfora. Eu sou um homem que gosto muito da história para mim poder fazer uma leitura do que aquilo está querendo dizer para nós, né? Então, você vê ali um descaso, você vê 20 milhões de peças queimadas, como se nada tivesse acontecido, né? Então, a leitura que eu faço é o impacto do momento do Brasil, né? Momento político nosso, né? Padre Zezinho tem uma música que ele soltou agora, que muitos de vocês já escutaram,
Uma palavra que para mim me tocou, desculpa eu dizer, eu sei que você não gosta do negativo, mas eu também não. Mas essa palavra ela me impactou muito. Estes que estão aí não nos amam. Entendeu? Isso me tocou tão profundamente, sabe? Porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Né? Então, o que a gente percebe no momento atual que nós estamos vivendo? 20 milhões de irmãos nossos sendo queimados e como se nada tivesse acontecido. Né? A pobreza, a dificuldade, você vê, você está acompanhando a situação do nosso hospital, né? Quer dizer, um gasto de quase R$1.300.000 por mês, né? A nível de funcionário, a nível de manter uma instituição que hoje dizem que a administração de hospitais é talvez a administração mais difícil que exista, e verdadeiramente, né? E a sensação que me causa, por exemplo, nesse caso, eu só estou ampliando um pouco a nossa conversa, mas você vê que aqueles que para serem nossos parceiros se tornam nossos inimigos, né? Quer dizer, como é que você pode sobreviver numa situação dessa, né? Então, aquela questão, estou pegando mais uma vez esse gancho que você me reportou a esse incêndio, né? Esse descaso, ninguém foi culpabilizado por nada, quase que 3 dias depois era como se nada tivesse acontecido, né? Então, a gente vive um instante de uma certa tristeza meio funda, porque a vida não é levada a sério, né? A vida é relegada, é descartável, né? Como um copo de plástico que você toma água, usou e jogou ali no lixo, né? Você falou uma coisa, uma palavra, quando o senhor começou a explanar sobre o museu, que é qual o significado isso tem a nos passar. Uhum. Aí eu já estendo isso no cenário atual brasileiro, que é um cenário, o senhor falou, a tristeza, um vazio, eu acho, de cada cidadão, pelas decepções que vem acontecendo, pelos problemas com os nossos dirigentes. O senhor acha que isso pode ter algum significado espiritual, algum recado, algum motivo para ter tantos desagrados em uma quantidade tão grande, principalmente no Brasil? Uhum. Então, meu irmão, quer dizer, uma pequena colocação, né? Você pega os países escandinavos, por exemplo, o mecânico de automóvel, ele mora do lado de um deputado, no mesmo prédio, né? Quer dizer, o que ele ganha é quase que a mesma coisa que o outro que ganha. Então, uma igualdade. Então, isso não causa um desagrado, isso causa uma solidariedade, né? E a questão nossa é essa dor que a gente experimenta, um país onde que você paga o maior imposto do mundo, né? As nossas cifras, elas são sempre as maiores do mundo, mas sempre a níveis negativos, né? Quer dizer, a questão da saúde, a questão da educação, né? Quer dizer, são vamos dizer assim, duas áreas prioritárias. É claro que a questão, quando você toca do espiritual, então, Juninho, a gente tem que compreender que no nosso caso, como cristãos católicos, para nós somos um ser que temos um espírito encarnado e um corpo espiritualizado. Não é uma dicotomia, não é uma coisa meio assim, como se o corpo fosse a prisão da alma. Não, o corpo é ótimo, ele é muito bom, ele é uma criação de Deus, e a alma também, né? Então é claro que as coisas estão muito conjugadas uma com a outra, né? Então, quando você fala de espiritualidade, não significa uma coisa do outro mundo, uma espiritualidade uma coisa meio etéreo, meio solta. Não, é uma realidade encarnada no nosso cotidiano, né? É o feijãozinho com arroz, é o meu irmão que vai para o trabalho, se ele não tem um meio de transporte com certa tranquilidade para ele chegar descansado do trabalho, ele vai chegar irritado, né? Então, aquilo é uma bola de neve, em que as coisas elas estão todas e profundamente interligadas uma com a outra. Às vezes alguns setores desejam que a igreja seja de sacristia. Não, não e não. Né? Porque Jesus era tão homem,
mas tão homem que só podia ser Deus, né? Então não existe nenhuma coisa negativa na nossa hominização, né? Quer dizer, portanto, nós estamos aí nesse planeta Terra e por isso a gente tem que cuidar. Nós não cuidamos, nós estamos pagando um preço altíssimo, né? Um planeta que quase que se encontra no CTI, né? De um contexto complicado, onde que essa a palavra ecologia, essa questão nossa hídrica, eu acho que uma crise que nós passamos, não só ecológica, não só econômica, não só política, não só cultural, não só espiritual, mas é uma crise do homem como um todo, né? Então, portanto, é uma crise corporal e espiritual, né? Então a coisa não está uma dicotomia ou um corte entre o seu espírito e o seu corpo, né? Então eu acho que isso é interessante por causa da unidade. O espírito, pelo que o senhor está dizendo, paga aqui mesmo, pelo preço do que ele tem feito aqui na Terra. Então, então... Ou começa a pagar, porque nós estamos vivendo um reflexo de coisas que foram plantadas pelo homem, seja de forma da corrupção exacerbada, seja da forma do meio ambiente, e seguindo a Bíblia, colhendo o que já foi plantado. De uma certa forma, claro, né? As coisas, elas têm uma causa, né? E então, outro dia eu ouvi uma palavrinha que eu pessoalmente eu gostei demais. Então, o que estava dando a palestra, então ele dizendo, o ser humano é constituído de corpo, alma, espírito e cuidado, né? Eu gostei demais disso, né? E é isso mesmo, né? Agora, o cuidado não significa uma coisa muito só terna, né? O cuidado, ele tem a sua, vamos dizer assim, o seu desencanto, né? Ele tem a sua capacidade de ficar indignado diante de uma situação, né? Você vê, mais uma vez, voltando ao nosso hospital, né? Se morre uma criança no corredor de um hospital, se a gente tem dentro de nós essa questão do cuidado, a gente vai ficar indignado diante de uma criança que morre num corredor de hospital, né? Para poder dizer, Juninho, em que essa questão, onde que se a gente paga ou se a gente não paga, eu tenho um pouquinho de, não é dificuldade, não, acho que você tem razão. Cientificamente, ação e reação. É claro, né? Para não entrar num lado de penitência. Sim. Mas não é penitência, é colher o resultado daquilo que foi plantado previamente. Se plantar destruição, a tendência é que venha poluição, falta de oxigênio, falta de água, isso da mesmo. Mesma forma da corrupção. Isso mesmo. Se planta a corrupção, seja daqui de baixo, seja lá de cima, a tendência é entrar no caos. Compromete a democracia, e né? Claro. O maior caos que existe para qualquer ser humano é a descrença. Sim. A falta de confiança que nós estamos tendo agora. Quer colheita é pior isso mesmo. Do que ser autoridade e não ter o respeito popular? Claro. Agora, a igreja, principalmente depois do Papa Francisco agora, assumiu uma postura muito mais proativa, muito mais conjunta com a população. O senhor falou agora do hospital, que é uma responsabilidade da sua alçada. E no terceiro bloco eu quero falar sobre esse novo papel da igreja nos últimos tempos. Certo. Tá Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Dom Luiz Vitral. Dom Luiz, de volta para fechar esse programa, que está uma delícia conversar com o senhor aqui, um papo muito gostoso, muito agradável. E não tem como não falar da chegada do Papa Francisco. Eu imagino que o impacto externo foi tão grande, mas que internamente tem sido ainda maior, porque reflete para fora o que vem de dentro. Como foi a chegada do Papa Francisco para a doutrina católica? Pois é, eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou encantado com ele, né? Eu acho que é um homem que fez uma leitura do momento atual, fez uma leitura do diálogo com a sociedade. A gente só pode chegar no céu passando pela terra, né? Não tem outro jeito, né? Então é uma realidade que a gente chamaria assim desencarnada. É uma realidade que ela vai sendo construída e tecida no nosso cotidiano, né?
Então, no fundo, espremendo, é o que o Papa está querendo dizer para nós, né? Está querendo dizer para nós que é muito importante nós sermos irmãos, que nem grandes nem pequenos, nem primeiros nem últimos, nem fortes nem fracos, mas irmãos, né? Eu gosto muito de uma expressão que não é dele, mas que é de uma conferência episcopal africana, em que diz que a igreja é a família de Deus. Pessoalmente, eu gosto muito disso, porque no Brasil nós dizemos, e diz de uma maneira muito bonita também, povo de Deus, sem sombra de dúvida. Mas a palavra povo de Deus, ela cria uma coisa como se você estivesse fora e você dizendo dos outros, né? Agora, família não, família você está incluído, né? E todos nós estamos incluídos, né? E que ninguém está excluído, né? Então, o Papa Francisco, ele tem essa percepção, porque no fundo, Juninho, o que esse homem fez? Ele pegou um Concílio Vaticano II, que em 1964, e que talvez possa até ser uma linguagem um pouquinho defasada, ele simplesmente está atualizando esse concílio, que foi espetacular, dizem os teólogos, que foi um dos momentos mais importantes de toda a igreja, que justamente de não perceber o mundo como uma realidade má. De tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar, né? Então é uma nova perspectiva, é de nós percebermos que o mundo da graça é muito mais importante do que o mundo do pecado. E nós somos muito entendidos em pecado, entendeu? E por que não entendidos na graça, na luminosidade, na fraternidade, na solidariedade, na ternura com os outros, na cortesia, no acompanhamento, na percepção da dor do outro, né? Então, o mundo, ele ficou muito voltado para dentro de si mesmo, né? E cada vez mais, né? E é um fato interessante que quanto mais nós crescemos na tecnologia, menos nós nos conhecemos. Que processo esquisito, né? Que fora de propósito, né? Que tanta coisa linda, tanta tecnologia de altíssima qualidade e essa realidade que deveria, e que muitas vezes, claro que está a nosso favor, mas de repente também se torna um pouco meio concorrente, meio adversário, né? E que a gente é convidado aí a perceber essa beleza e ao mesmo tempo fazer isso a serviço da humanidade como um todo, né? Como é que nós podemos, no século XXI, um continente africano, a fome, né, de uma forma tão descabida, né, enquanto que a gente vai olhar um pouco nas nossas mesas, nas nossas dispensas, é uma fartura tão grande, né? Então essa desproporção, né? O senhor acha, existe um preceito que fala que o mundo ideal ele é muito diferente do mundo real. E o Papa Francisco talvez não teria voltado os olhos para o mundo real, né? Porque ele tratou de temas muitas vezes deixados de lado na atualidade. Tinha esses preceitos religiosos, mas que, como toda evolução, você também estudou filosofia, né? Onde se tem a humanidade como o centro de várias reflexões, e o Papa Francisco ele simplesmente trouxe à tona algumas discussões, alguns assuntos que eram tidos como tabus, mas que faz parte do mundo real. É verdade? Acredito, concordo. Aborto, homossexualidade, divórcio. Claro. Existem. Claro. Porque, Juninho, eu tenho para mim uma coisa que pode ser que eu não me faça compreendido, mas vou correr esse risco. A vida da gente, você percebe que a gente não tem posse, né, dela, né? Então, você vai caminhando, você vai indo. Na curva da estrada a paisagem muda, né? Então, é isso que tem que ser contemplado, né? Quer dizer, eu só aproveitando isso que você está dizendo, o Papa Francisco, e ele conseguiu captar muito o que o Papa João XXIII chamou de adornamento, né? É o que o Papa também faz, como a palavra de Jesus. Jesus fala o seguinte: olha, quando vocês veem que as nuvens, o céu está meio avermelhado, no dia seguinte vai fazer sol. Vocês sabem quando em volta da lua ela está meio anevoada, você sabe que no dia seguinte vai chover. Não estou dizendo que isso seja assim, mas só estou parafraseando, e que Jesus vai dizer uma palavra muito forte: hipócritas.
mas vocês não sabem distinguir os sinais dos tempos. Entendeu? Então, o que o Papa está fazendo é justamente isso que você está fazendo, né? Quer dizer, e está falando. Porque às vezes a gente lida com o mundo ideal e de repente a gente esquece do feijãozinho com arroz aqui, né? No mundo real, as suas sombras, as suas dificuldades, as suas feridas existenciais, né? Então, eu fico assim até às vezes um pouco escandalizado, porque nem sempre a gente leva isso em conta, né? E que é extremamente importante. Nem sempre, mas às vezes sim, como agora. Sim. E por falar em mundo real, não posso deixar de falar sobre a Irmandade de Nossa Senhora das Graças. Certo. Que faz parte de um dos seus ofícios. O senhor, enquanto autoridade máxima da Irmandade, chegou trazendo novos ares, novos oxigênios. Primeiro, quais são as responsabilidades sua com relação à Irmandade de Nossa Senhora das Graças e quais são suas perspectivas? Porque ela abrange muito mais que o conceito religioso, inclusive o nosso hospital. Uhum. Então, Juninho, eu em primeiro lugar eu quero manifestar a minha profunda estima por você, a minha profunda admiração, porque a sua pertinência com relação ao hospital chega a ser impressionante, né? Você talvez de fora do pessoal que está lá dentro, talvez as pessoas que mais entendem do Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Eu quero expressar isso, não posso deixar de expressar. Então, Juninho, o que acontece, meu irmão? Vamos tentar, pelo menos, eu nem sei se eu vou conseguir expressar. Porque, na realidade, um hospital de 138 anos atrás era uma coisa. Um hospital em 2018 é algo totalmente diferente, né? Então, temos um estatuto onde que ele foi feito, onde que ele precisaria de algumas reformulações, porque não respondem mais ao momento atual que a gente vive, né? Então, quando você me faz essa colocação, a grande pergunta que eu faço, eu não tenho a mínima capacidade de ser o que está escrito lá, diretor-presidente, né? Em primeiro lugar, porque a minha formação, como nós iniciamos falando, né, é mais no campo da filosofia, da teologia, um pouquinho de sociologia, mas eu não tenho uma capacidade, uma expertise nessa área. Mas eu sinto intuitivamente, né, uma percepção de que é o meu papel, entendeu? Apesar de eu ser extremamente frágil nessa percepção do momento. Mas eu percebo que eu posso contribuir de alguma maneira, né? Porque nós não podemos simplesmente entregar. Olha, isso está me incomodando e vamos entregar e problema não é meu, é problema da cidade, é problema das autoridades políticas. Não. Voltando de novo um pouco a essa palavra do Papa Francisco, né? Quer dizer, é um mergulhar na história e na dor do povo. O que foi muito interessante foi que uma palavrinha que eu falei descuidadamente, ela tomou uma proporção muito grande, porque eu expressei lá, nós tivemos uma celebração de Corpus Christi, lá na Lagoa da Boa Vista, e eu disse a seguinte expressão, 2 pontos, abre aspas. A melhor maneira de se fazer caridade hoje, em 7 Lagoas e em torno, 2 pontos, chama-se Hospital Nossa Senhora das Graças. Isso aí tomou uma proporção que me até escandalizou de uma certa maneira, né? Porque é aquela coisa que você fala, que você não sabe de onde que vem, e que de repente brota, e que de repente ela pegou. E a partir daí, nós iniciamos percebendo a ferida, a dor do hospital, que chama-se custeio, né? Quer dizer, que nós precisamos agora, a partir desse momento, eu diria que nós vamos ter 3 palavras que serão extremamente importantes, que elas não poderão faltar, que é transparência, transparência e transparência, né? Quer dizer, você vai ter que mostrar, você vai ter que, de 15 em 15 dias, você vai ter que usar o jornal 7 dias para você colocar um encarte ali dentro, olha, foi gasto isso, né? Porque nós precisamos de resgatar, em primeiro lugar, uma boa impressão
né? Às vezes é um saco sem fundo, às vezes essas expressões que vão vindo, né? Não é de culpa de ninguém, são circunstâncias que a vida vai, uma administração hospitalar é extremamente complexa e difícil, e que agora nós somos chamados um pouco a tentar fazer isso. E nós estamos com uma tentativa de uma associação, onde que ela já está uns 2 meses, a gente está trabalhando, a gente está pensando em pequenos comitês, de um diálogo com a sociedade, de um diálogo com os prefeitos, de uma percepção de uma conta da CEMIG, né, do SAI, e troco em farmácia, enfim, fazer uma força-tarefa onde nós poderemos, né, fazer com que esse hospital ele possa ressurgir de uma forma mais exuberante, né, onde que a gente não precisa de ficar devendo 3 meses ao funcionalismo de um hospital, onde que a gente poderá assumir o hospital como uma realidade nossa. E vejo um ganho, Juninho, um ganho que eu chamaria imaterial, que é o ganho de 35 cidades, juntamente com 7 Lagoas, nós todos temos um ponto de foco, né, onde que nós podemos até reencontrar o próprio sentido da nossa vida. Interessantíssimo também, entendeu? Que eu acho que pode ser um aspecto muito, muito bonito de nós, numa grande irmandade, não só os 150 membros da Irmandade Nossa Senhora das Graças, mas a comunidade de 7 Lagoas e as 35 cidades, a gente ter essa irmandade em volta de alguém que cuidou de nós 138 anos, e que agora é a hora de nós cuidarmos desse idoso que se encontra no CTI, né? E que a gente é convidado a fazer com que esse hospital possa ter vitalidade, possa ter vida, né? Mas talvez o senhor me permite fazer, até para encerrarmos o programa, mas eu gostaria de destacar aí 3 pontos da sua fala, mas eu vou de trás para frente. Certo. Mas você falou 3 palavras, transparência, transparência, e eu pego 3 pontos como comunicador, claro, que acompanha o problema constantemente, como cidadão, claro, mas que me chamaram bastante atenção na sua fala, 3 pontos fundamentais. O primeiro é a sua proatividade, no que diz respeito a participar dos problemas, de participar da organização de associações, ou seja, viver, nem que seja em sermões, claro, né, alertando a importância do hospital e a necessidade, que seja financeira, que seja voluntariado. Então essa sua proatividade é fundamental. Ela não pode ser desarticulada, né? Essa proatividade não pode ser flanco atirador, né? Por isso que é necessário com que essa proatividade ela seja bem articulada e bem pensada. Nós não estamos falando de uma proatividade qualquer, nós estamos falando de cima para baixo. Claro. Né, do bispo responsável, do diretor-geral por estatuto. Então a sua proatividade. Segundo ponto, uma missão dada, o senhor vê isso como uma missão de estar aqui agora, de ser necessário estar aqui agora, e a cereja do bolo, que complementa as duas. Eu não tenho capacidade para ser o diretor. Talvez esse fato porque a humildade, certamente, na grande maioria das vezes, ainda mais juntas com a proatividade e com o anseio de sucesso, de conquista, a humildade talvez seja o que faltava. Não falo em outros bispos, mas no momento de agora, um diretor, uma autoridade com humildade suficiente para saber aonde vai a sua capacidade, não a sua capacidade de gestão, não a sua capacidade de líder, mas a sua capacidade de gerir. Talvez seja a sua maior virtude. Se o senhor souber condensar esses 3, eu acho que não tem destino infeliz para o hospital, não. Então, Juninho, se você fala isso, né, quer dizer... O senhor falou, eu não estou... Não, sim. Porque a questão da palavra humildade, meu irmão, ela não é uma virtude. A humildade é um estado, é um jeito, entendeu? É a minha verdade. Né? Porque às vezes a gente acha que virtude da humildade é você estar com os olhinhos virados para o céu, né? Uma coisa meio estereotipada. Não, ela é a minha verdade, é a sua verdade, né? Quer dizer, quando você percebe uma pessoa, não estou dizendo que eu seja, mas quando você pega uma pessoa autêntica, ela é ela, né? Eu gosto muito dessa palavrinha que muitos de vocês já escutaram
eu falar, mas cachorro tem que latir, gato tem que miar. Quando o cachorro quer miar, não dá certo. E quando o gato quer latir, também não dá certo. Então cada um tem o seu jeitinho, tem a sua maneira, tem o seu estado de espírito. Sim, que se complementam. Nós tivemos assumiu agora o doutor Antônio Bahia, isso, que é um médico de sim, carreira, que teve, eu sou testemunha disso, que teve o seu apoio, que teve a autonomia concedida aqui pela Irmandade, e que às vezes ele vai complementar um pedacinho que te claro, falta. claro. Mas também é imprescindível Perfeito. o seu respaldo, e assim, quem sabe, enfim, chegaremos a uma solução para o Porque a vaidade, né, Juninho, ela é a mãe de todos os outros vícios, né? Por isso que a política, eu creio que nós estejamos querendo e precisando viver de uma cidadania ativa, entendeu? Eu acho que é um outro jeito da forma como nós estamos vivendo, você entendeu? Quer dizer, você vive dentro de um mundo quase que mentiroso, né? Quer dizer, até quando isso vai ser sustentado? Não é sustentável. Claro. Bispo, eu queria agradecer o senhor, justamente, por esse papo agradável. Pois é, Júnior. O senhor ter gostado. Foi um prazer, mais uma conversa. Eu também digo a mesma coisa. Se o senhor me ver, o senhor pode correr, que eu vou puxar assunto. O senhor é sempre muito agradável. Obrigado, querido. Viu, Juninho? Um grande abraço. Um recado. Pois é. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos aí batendo a nossa porta, dia 7 de outubro, um momento extremamente delicado, que nós não podemos errar, né? Nós não podemos brincar com essa situação, onde nós teremos aí os 2 senadores, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente, né? Então, o que talvez ainda, né, seja muito importante, quem sabe vocês aí a nível de bairro, a nível de vizinhança, a nível de algum colegiado, de alguma firma, fazer pequenos grupos, pequenos comitês, para poder mergulhar mais no o que é política, né? O que é essa realidade extremamente importante que veio justamente lá do tempo da Grécia para trazer a paz, né? E paradoxalmente ela é uma guerra que não derrama sangue, né? Então, né, eu acho que é um momento extremamente delicado, um momento em que o nosso país se encontra uma certa tristeza, que isso não é bom, porque o pessimismo não nos leva a lugar algum, muito antes pelo contrário, é um loco para para o totalitarismo, né? Então é um momento muito, muito difícil, mas que nós temos que exercer a nossa cidadania, sabendo que o voto nulo não anula a eleição. Não esqueça disso, né? Então, não caia me desculpe, nessa armadilha de que você achando que não votando ou anulando o seu voto vai anular a eleição. Isso não acontecerá, né? Então, a gente estará sendo conivente, se a gente pensar dessa forma, com realidades que não são e que não podem fazer do nosso país um país mais saboroso de ser vivido, né? Oportunidade para todos. Então, muita força, muita coragem, um estado de espírito aí repleto da graça, de uma luminosidade bonita e que todos nós possamos viver de uma maneira interessante e profunda, né? E a graça e a força do Espírito. Amém. Bom, com esse recado, com essa prece de dom, nós fechamos mais um programa e semana que vem te espero com um novo convidado.